Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Fernando Pugli. Olá, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O item 7, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele nos deparamos nas mais pequenas particularidades, como nos atos mais elevados. Este ensinamento, que está contido no Evangelho, vem nos falar a respeito do dever. Será que hoje, já com tantos esclarecimentos que nos favorece a doutrina espírita, já temos condição de saber qual é realmente o meu dever? Para nos auxiliar, vamos utilizar do Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então, se nós temos toda a lei de Deus na nossa consciência, nós podemos sim, cada vez mais, ter certeza de quais são os nossos deveres perante nós mesmos, perante Deus e perante a sociedade. Então, este conhecimento é como se nos tirasse do paraíso. Por quê? Porque toda vez que nós compreendemos mais, nós temos que deixar de fazer aquilo que nós gostamos, que é a representação do paraíso, para fazer aquilo que nós necessitamos, ou seja, cumprir o nosso dever. O dever, fielmente observado, eleva o homem. Mas como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa? Onde termina? O próprio Evangelho nos fala. O dever principia para cada um de vós
exatamente no ponto que ameaçai a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejai que ninguém transponha com relação a vós. E este ensinamento vem nos falar fundo ao coração. Então nós sabemos, sim, qual que é o nosso dever e como que ele se inicia. Então não é necessário muita inteligência, nem muito conhecimento para entender essas palavras. Nós temos que saber que o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem, ou seja, não causar mal e prejuízo a ninguém, fazer aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem. E isso cabe também não só a nós, mas também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos. Isso, com certeza, facilitaria muito a vida de todos. A noção do nosso dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. São palavras de André Luiz. Quer dizer, cumprir bem o nosso dever ilumina o nosso caminho. Então, com certeza, nós acertaremos bem mais quando nós cumprimos os nossos deveres. E depois, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, teremos noites mais tranquilas, noite em paz, por ter cumprido bem o nosso dever. Quem não consegue compreender isso? Toda vez que nós aprendemos a lei de Deus, aumenta o nosso dever. Então nós temos sim que observar cada vez mais a lei divina, compreendê-la, entendê-la bem, porque aí sim nós daremos conta de cada vez mais ser servidores na seara do Mestre, ser aquele que vai auxiliar na implantação do reino dos céus na terra. O dever, nós já percebemos que não é o mesmo para todos, porque ele varia segundo a condição espiritual de cada um. Não podemos cobrar os outros aquilo que que nós devemos fazer. Quanto mais inteligente, com mais conhecimentos o homem tem, aumenta em profundidade os seus deveres para consigo, para com o outro e para com Deus, pois o dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. O dever é o resumo prático dos estudos, reflexões, análises, conclusões, tudo isso que vai nos fortalecer e estimular o nosso conhecimento, mas sempre resistindo às tentações que nos são próprias. Como resistir à tentação se eu não sei aquilo que é o correto? Então isso vai nos auxiliar muito. No cumprimento do nosso dever, quase sempre nós praticamos a renúncia, o desprendimento, aos desejos nós praticamos a disciplina e outras virtudes que elevam a todos nós a um patamar diferente, aumentando com isso a nossa responsabilidade. Se espírita, seremos bons espíritas. Assim, deve o homem esforçar-se para amar o dever, em qualquer forma que ele se apresente, porque ele transmite força necessária à tarefa de fazer o seu desenvolvimento, tanto material como espiritual, razão da vivência em um mundo de provas e expiações, para espíritos imperfeitos rebeldes, a qual nós todos somos. Nós temos que transformar o dever num prazer e realizar o nosso trabalho que nos cabe com muita satisfação, compreendendo que a tarefa é serviço em desenvolvimento de todos nós. Quando afligidos pelo cansaço de qualquer procedência, nós devemos mudar a atitude mental e sentir reconfortados. Alegria na ação constitui motivação estimulante. A verdadeira alegria do trabalho decorre inicialmente da atitude mental, em relação ao seu desdobramento. Encontrar em tudo motivação é, sem dúvida,
predispor-se à felicidade. E não é esse o nosso objetivo? Compreender, aprender para poder fazer da forma correta. Então nós temos sim que nos apoiar nesse amor para poder cumprir os nossos deveres, não só perante a nós, mas sim perante a Deus e também aos nossos semelhantes. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o nosso próprio dever. Aí nós perceberemos, em breves momentos, que a nossa relação com os outros ficará muito mais fácil, muito melhor. Imagine se nós dermos conta de fazer aquilo que nós devemos em relação à nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos, ao nosso trabalho. Cumprir os nossos deveres perante a nossa religião, em relação a tudo aquilo a qual nós vamos fazendo no dia a dia. As relações sempre elas estarão melhores. Por quê? Porque nós estaremos cumprindo os nossos deveres. E, para encerrar, nós vamos lembrar daquela parábola, pequena, mas com um grande ensinamento de Jesus, que é a parábola do tesouro escondido, que é mais ou menos nesses termos. O reino dos céus é semelhante a um campo onde tem um tesouro. E um homem vai e encontra esse tesouro escondido. E ele esconde o tesouro de novo. Vai e vende tudo que tem e compra aquele campo aonde está o tesouro. Se nós abraçarmos realmente os ensinamentos espíritas, se nós passarmos a ter força de vontade para tentar compreender e colocar em prática esses ensinamentos, nós estaremos fazendo conforme este homem. Nós estaremos vendendo tudo aquilo que é da terra para amealhar, para somar no reino dos céus. Ou seja, nós estaremos comprando aquele tesouro escondido, que nada mais são que os ensinamentos de Jesus, que vem nos favorecer e muito, nos dando condição de sermos trabalhadores da sua seara, ou seja, simplesmente cumpridores dos nossos deveres. Aí sim, podemos dizer, sou espírita, sou fiel ao Cristo. E isso é de grande importância para aquele que está conhecendo e aprendendo com a doutrina espírita. Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Para as nossas reflexões, nós vamos ver uma mensagem que está na revista O Reformador, em maio de 1962, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Perante os inimigos. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemo-nos, assim, à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas
saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Emmanuel. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam redigidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a proteção para suportar com fé, amor, as provas que Deus quiser nos enviar, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos supilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus a fluidificação das nossas águas, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia.
que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam essas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram. Boa noite.